Bom dia, meus queridos irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Louvado seja Deus. Sábado, último dia da semana. Alguns de nós não trabalham, outros trabalham muito. Eu sou um dos que trabalham, mas amém por isso, louvado seja Deus. E nós vamos aqui nessa manhã buscar a Deus mais um pouco, não é verdade, queridos? Vamos orar ao Senhor. E voltando aqui, ontem a gente fez um comentário sobre o livro de Jó, a oração do livro de Jó. E hoje nós vamos voltar à nossa sequência do livro de Gênesis. Amém? Buscando todas as passagens que falam sobre oração na Bíblia. Não é verdade? Então nós estamos aqui agora no livro de Gênesis, no capítulo 35, no versículo 7. Fala assim, ó. E edificou ali um altar e chamou aquele lugar El-Betel, porquanto Deus ali se lhe tinha manifestado quando fugia diante da face de seu irmão. Amém? Mas veja bem, Jacó fez isso, edificou um altar, obedecendo a um pedido de Deus. No versículo 1, fala assim, ó. Depois disse Deus a Jacó, levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú, teu irmão. Amém? Então, queridos, aqui nós temos uma obediência, temos uma ordenança, na verdade. Deus pediu que Jacó fosse a caminho, fosse caminhando para o lugar da onde ele fugiu de Esaú, que era seu irmão, por conta da primogenitura que a gente viu lá atrás. É verdade, e Deus falou para ele subir lá. Agora, algo interessante, eu li, foi aqui no versículo 15, veja bem. E chamou Jacó o nome daquele lugar onde Deus falara com ele, Betel. No versículo 1, Deus pede para ele ir para Betel. No versículo 7, ele chega naquele lugar, é o Betel. E quando chega no 15 aqui, Jacó põe o nome daquele lugar Betel. Ou seja, Deus mandou ele ir para aquele lugar, só que aquele lugar ainda não tinha nome. Deus já falou Betel e Jacó deu o nome Betel. Foi Jacó que deu o nome daquele lugar de Betel. Ou seja, ele cumpriu uma ordenança de Deus, ele obedeceu a voz de Deus, indo para um lugar que na verdade ele não sabia qual era o nome, que não tinha nome. Ou seja, ele foi deslocado para aquele lugar, foi edificar um altar naquele lugar, levantar um altar, como fala aqui no versículo 1, que Deus pede para que levante um altar, faz ali um altar, e aí ele no versículo 7, ele chega ao lugar e faz o altar, edifica o altar, só que no versículo 15 diz que ele foi quem pôs o nome do lugar de Betel. Amém? Ou seja, ele obedeceu ao Senhor em ir para aquele lugar sem saber que lugar era. Ou seja, ele foi confiando na palavra de Deus, ele foi confiando que Deus estava com ele, que é uma prova de fé. É a gente crer, obedecer naquilo que não existe. Amém? Desculpa, irmãos, está muito cedo. Verdade? Então, queridos, essa oração de Jacó aqui nos chama a atenção,
para que nós confiamos em Deus. Assim como Abraão, que era o pai da fé, era avô de Jacó, né? Abraão era avô de Jacó, ele foi em fé para um lugar onde Deus mandou ele ir, que ele não conhecia, ele já tinha passado, mas o lugar não tinha nome, e ele não sabia. Então ele foi para aquele lugar. Lendo esse capítulo 35 de Gênesis, a gente vai entender muito bem por onde que é o lugar. Mas ele foi para o lugar onde ainda não tinha gente, e o lugar ainda não tinha nome. Foi ele que pôs nome no lugar. Amém? Então que nós também possamos obedecer à voz do Senhor e chegar a lugares onde Deus nos manda, e que naquele lugar nós possamos identificar algo para Deus naquele lugar. Amém? Então vamos orar nessa manhã. Vamos pedir a Deus para, na verdade, o último dia da semana, né, meu querido? Não vamos pedir, não. Vamos agradecer a Deus por toda a semana que Ele nos deu, o último dia da semana. Né? Vamos agradecer porque até aqui Ele nos ajudou, até aqui Ele nos sustentou, até aqui Ele nos deu força. E se nós estamos aqui é porque Ele esteve conosco durante toda essa semana. Amém? Vamos orar então e vamos agradecer a Deus. Perdão, irmãos. Me perdoem. Vamos agradecer a Deus por tudo de bom que Ele nos tem feito. Amém? Louvado e bendito seja Deus. Santíssimo Deus, Senhor, Deus dos exércitos. Nós estamos lendo a Bíblia, Senhor Deus, no livro de Gênesis, e aqui nos cabe falar, Pai. Senhor Deus, Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Nós temos lido, Senhor Deus, o que Tu tens feito, o que Tu fez, Senhor Deus, nessa jornada de Abraão, Isaque e Jacó, Pai. Tu esteve com eles e Tu os prosperou muito, Senhor Deus, em todas as terras. Senhor, Tu fez com que eles, ó Pai, andassem nos Teus caminhos, não que eles eram, Senhor Deus, pessoas perfeitas, como Jesus foi, mas eles buscavam estar na Tua presença, mesmo errando, Senhor Deus, eles estavam contigo, eles estavam, Senhor Deus, na Tua presença, buscando a Tua palavra, buscando a Tua presença, Senhor Deus. Te agradecemos, Pai, porque Tu foi com esses homens e Tu nos deixou, Senhor Deus, como exemplo para seguirmos, ó Pai. Exemplos de seguirmos, que mesmo falho, mesmo com todas as falhas e pecados, ó Pai, mesmo em algumas vezes desobedecendo, Senhor Deus, eles não perderam de estar perto de Ti, Senhor Deus. Eles não hesitaram, não abriram mão, Senhor Deus, de estar na Tua presença e de obedecer a Tua palavra e Te buscar, Senhor Deus, e estar sempre em Ti. Então eu Te agradeço, Senhor Deus, por deixar esses exemplos a nós. Daremos sequência, Senhor Deus, na nossa leitura. E eu tenho certeza que Tu vai falar conosco, Pai. Eu Te agradeço. Porque nós descobriremos muitas coisas, Senhor Deus, nessa jornada de leitura da Bíblia. Nós, Senhor Deus, entenderemos muito daquilo que Tu tens a falar para nós. Daquilo que Tu tens para falar para nós, Pai. Tu tens para mostrar, ó Pai. Tu tens para nos dar exemplo, Senhor Deus. Porque como a vida de Jesus, que é o maior exemplo de todos, Senhor Deus, não tem igual, mas assim como Jesus nos deixou muitos exemplos, nós vemos aqui no Velho Testamento muitos exemplos, Pai. Muito daquilo que Tu queres que sigamos, daquilo que Tu queres que sejamos, aquilo que Tu queres que façamos. E antes de nós termos, ó Deus, Tu quer que nós sejamos, ó Pai. Antes de ter, nós temos que ser. Eu Te agradeço e Te engrandeço por essa tão grande bênção, Senhor Deus, que Tu tens para conosco. Que Tu entregue em nossas mãos. Pai de amor, eu quero agradecer, Senhor Deus, nesse último dia da semana, por toda a semana, Senhor Deus, que Tu esteve conosco, que Tu nos deu. Foi uma semana, Senhor Deus, de muito trabalho.
Foi uma semana, Senhor Deus, de muitos afazeres, de tudo aquilo a fazer que nós temos, ó Pai. Mas foi uma semana onde nós estivemos na Tua presença, onde Tu cuidou de nós, ó Deus. Tu nos deu saúde, Tu nos deu alimento, nos deu provimento, Tu supriu as nossas necessidades, ó Pai. Tu esteve, Senhor Deus, cuidando de cada membro da nossa família. Tu esteve cuidando dos nossos filhos, ó Pai, dos nossos irmãos, nossos pais, nossos cônjuges. Tu esteve cuidando de cada um deles, ó Pai. E Tu cuidou, Senhor Deus, como filhos, ó Pai, que somos. Obrigado porque Tu não nos decepciona, Pai. Tu és fiel. Tu, Senhor Deus, mesmo nos conhecendo, Pai, mesmo sabendo de todos os nossos pecados, ó Pai, Tu nos chama pelo nome. Tu nos conhece pelo nome. Tu conhece no íntimo da nossa alma, no íntimo do nosso coração, Senhor Deus. Porque foi Tu que nos criou. E antes de ser criado, Senhor Deus, Tu já nos conhecia, Pai. Salmo 139:16, ainda que eu não era informe no ventre, Tu já me conhecia. Tu és a origem de tudo, Senhor Deus, obrigado. Obrigado por Tu, Senhor Deus, nos dar essa paz. Tu nos dá essa convicção de que Tu cuida, de que Tu estás conosco. Queremos Te agradecer e engrandecer. Obrigado por mais essa semana de oração que Tu nos deu durante a manhã. Obrigado, Senhor Deus, porque Tu me deu todos esses irmãos que fazem parte desse grupo de oração. E nos reunimos na igreja e todos os dias pela manhã nós oramos. Obrigado pela vida de cada um. Eu peço que Tu derrame da Tua bênção sobre eles, Pai, sobrenaturalmente, Senhor Deus. Derrame de uma forma com que eles venham ser, Senhor Deus, ungidos por Ti, que eles venham a ser, Senhor Deus, tocados por Ti, e que o Teu nome faça parte da vida deles. Eu quero, Senhor Deus, Te engrandecer, Te exaltar e Te agradecer nessa manhã. É o que eu Te peço e Te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe a sua vida e que seja um dia de descanso para quem vai descansar e mais um dia na presença de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Deus abençoe a sua vida. Bom dia.